Voltei, gente! Meu Deus do céu, travou foi tudo aqui. Meu Senhor, que internet é essa, meu Pai do céu? Travou. Ligava um e nada, ligava outro e nada. Precisei fechar, mas deixei salva, viu? Deixei salva aí a primeira parte pra gente dar continuidade aqui. Vamos aguardar. Vamos chegando aí. Voltamos, né? Travou tudo aqui. Amor, travou tudo aqui a internet. Lu, meu amor, nós de novo. Te convido de novo. Vai, viu? Agora vai, né? Voltei. Tomara. Muda. Vamos Eu, lá. eu acho que é a minha internet mesmo. Mudei a minha aqui de novo. Vamos ver se é. Eu também mudei a minha aqui, mas enfim. Mas deixei salva a primeira parte, viu? Então pode dar Tá bom. continuidade. Tá certo. Então, vou continuar. Então, como eu estava falando, o Alê nasceu prematuro, né? Só de 6 meses, né? 28 semanas. Eu não morava aqui na capital, né? Aqui em Goiânia. Então, eu morava no interior e tive que vir para a capital para ganhar o Alexandre, né? Que eu moro em Goiânia, né? Aqui no estado de Goiás. Né? Então eu tive que vir para Goiânia para ter o Alexandre, porque na minha cidade não tinha UTI, não tinha condições de manter uma criança tão prematura quanto ele, né? E foi no que nós vimos para cá. Fiquei 2 meses aqui em Goiânia, quando realmente eu senti, né, que eu precisava fazer perguntas, né? Porque assim, eu sou técnica em enfermagem, tenho curso, não faço, não atuo na área, mas eu tenho curso de técnica em enfermagem. E o Ale passou por várias situações dentro da incubadora, né? Então, assim, foi um processo lento, morre, não morre, aquela esperança, né, da criança sobreviver ou não. E aí, no dia que foi para ele ganhar alta, eu consegui, o leite voltou, consegui amamentar o Alexandre. E aí o médico falou, não, então ele já está pronto para ganhar alta, né? Eu falei, pronto. Falei, e agora o que eu faço com esse menino do lado de fora? Falei, uma coisa é ele estar aqui dentro da incubadora, rodeada de médicos 24 horas. Outra coisa é ele lá fora. Eu falei, o que eu faço? Aí eu comecei a chorar. Mas falou, você está chorando por quê? Eu falei, bom, bem, né, meu filho está bem, mas e agora? Eu faço o quê? E aí ele falou, não, não preocupa, mas aí me deu aquela vontade de perguntar, porque ele já tinha passado por várias situações lá dentro, de cianose, né, de faltar respiração, né, oxigênio, alguma coisa assim. Eu perguntei para ele, falei, doutor, eu falei, e o teste do olhinho? Aí ele pegou e me perguntou, falou assim, por que você está perguntando pelo teste do olhinho? Eu falei, porque eu preciso saber. Eu quero saber se como que é, porque não foi feito aqui dentro, porque se foi feito, vocês não me falaram nada. Falei, então eu preciso saber do teste do olhinho do meu filho, porque da orelhinha fez, os outros exames fez, do coração, pulmão. Mas e o olhinho dele? Como que tá? Ele falou, por quê? Você percebeu alguma coisa? Ficou tipo aquela insistência. Eu falei, não. Falei, não percebi nada, mas eu quero saber se tem alguma coisa, como que faz o teste do olhinho. E aí eles me encaminharam, né, que é pelo o Serof aqui, que é o centro de referência aqui de Goiás, né, que é da minha cidade. Me encaminharam para lá. E quando eu cheguei lá, né, no Serof, eles falaram assim, olha, não tem nem como fazer o exame nele hoje, porque está em reforma, não tem muitos médicos. Eu falei, e aí? Eu falei, eu faço o que agora? Vou voltar para casa sem saber? Alguma coisa me falava que eu precisava correr atrás disso. Né? Eu já estava com o meu filho bem, já estava ali comigo. Mas eu queria saber se tinha era alguma coisa já me avisando, né? Aham. Voltei novamente para o hospital onde ele estava. Fui para assistência social, ela falou, olha, lá não tem como fazer, disseram que está em reforma, não tem como fazer avaliação no meu filho agora, então eu preciso que vocês me indiquem um hospital, um médico, um oftalmologista, para eu fazer esse exame nele. E aí a assistente social para mim falou, olha, a gente não tem o costume de fazer isso, de indicar hospitais oftalmológicos. A gente indica o Serof, porque é pelo SUS, então a gente indica lá.
E como eu sabia que toda criança prematura corria o risco de ter alguma sequela, eu fiquei com aquilo, né, presa. E essa assistente social me indicou, né, que é o Hospital da Visão, aqui em Goiânia, doutora Gisela Abramo, não vou esquecer dessa doutora nunca, né, me indicou para essa doutora e eu liguei lá e falei, olha, eu quero uma consulta, né, com o meu filho. Eu já estava aqui em Goiânia mesmo, né, falei, eu não vou voltar para casa sem ter um diagnóstico, né, alguma coisa assim, né, porque alguma coisa já me falava isso. E eu consegui para o outro dia de manhã. E assim, eu aqui em Goiânia, eu fiquei na casa de amigos, eu não tinha parente aqui, não tinha ninguém aqui comigo. Falei, então, falei, como que eu vou voltar para lá sem saber se ele tá bem ou não, né? E aí, no outro dia cedo, eu fui pro Hospital da Visão, o padrinho do Alexandre hoje, né, o padrinho dele, me ajudou muito nessa trajetória, me levou lá pro hospital e a gente foi fazer a primeira consulta do Alexandre, o primeiro teste do olhinho. E aí a médica olha, né, o oftalmologista dá uma olhada, faz um exame de retina, faz uma ultrassom, não fala nada, fica quieto. Ela, olha, vamos fazer assim. Aí eu já fiquei meio preocupada, né? Falei, e aí, né? Ela, não, é porque o Ale é muito prematuro, ele é muito pequenininho, realmente não deu para ver direito, o olho dele ainda está em formação. Então você vai para casa, vai mostrar o seu filho para sua família e daqui 10 dias você volta. Falei, aí eu já fiquei assim, como assim, né? Mostra o seu filho para a família, né? Realmente ninguém nunca tinha visto, né? Falei, então deve ser isso, né? Depois eu volto, porque realmente ele é muito pequeno. E isso nós fizemos, eu e meu esposo voltamos para casa, fomos apresentar o Alexandre para todo mundo, entre aspas, né? Um bebê prematuro, do jeito que era, não dava para todo mundo ficar chegando perto, né? Cheiro, então, nem pensar. Perfume, nada, porque senão a respiração sufocava lá e o menino morrer novamente. Falei, meu Deus, então deixa ele guardadinho, né? Para não ter esse tipo de problema. E isso nós ficamos, né? Esses 10 dias em casa. Meu mais velho já não, assim, ficava tipo assim, nossa, minha mãe tá com um bebê que 2 meses longe de mim, porque nesse intervalo ele me viu só uma vez, né? Não dava para. Meu esposo trabalhava viajando, não dava para ficar vindo toda semana. Anos, é isso? A diferença dos seus filhos? A diferença de idade? 6 anos. 6 anos de diferença. Então, assim, como meu esposo viajava, não dava para ficar vindo trazer ele, né? E nem tinha condições de eu ficar com ele aqui em Goiânia, porque eu tinha que ir todos os dias para o hospital para levar o leite para o Alexandre, né? Tirava o leite para dar para ele. Quase não tinha mais leite, né? Para alimentar. Mas Deus faz tanta presença na nossa vida que vai colocando tantas pessoas que você não espera, que eu lembro, voltando um pouquinho, né, lá na maternidade, eu lembro que uma enfermeira chegou e falou assim, olha, tem um remédio que ele é muito bom para o leite descer, não deixa o leite secar. Eu escutei ela falando para uma outra mãe. Ela falou assim, então você vai usar esse remédio, que o nome, nunca esqueci também, Sintocinon, esse remédio, você dá uma borrifada em cada narina, você vai sentir o leite correr no peito. Falei, pronto, já comprei o remédio. Falei, compra esse remédio, porque né, se eu precisar, já tem. E esse remédio realmente fez efeito em mim. O Alexandre ficou 40 dias sem amamentar em mim. E quando eu fui amamentar, o leite voltou com tudo. A Lê mamou até os 2 anos e meio, né? Ai, e aí, voltando... Não conhecia esse remédio não, viu? Não conhecia, não. Tem, assim, eu indico para todas as mães, não é que vai fazer efeito em todas, né? Para mim foi muito bom esse remédio. Então, assim, se eu puder indicar, eu indico, não esqueço nunca o nome do remédio, nem vou esquecer. Pra gente, a gente tem que indicar, né, Lu? Né, a gente tem que indicar. E isso eu fiz, voltei os 10 dias para casa, o Ale cabia na palma da mão, gente, era muito pequeno. Né? A touca do Alexandre era uma meia soquete de cano curto. A cabeça era muito pequenininha, não tinha touca que servia, não tinha roupa que servia, né? E aí, nesses 10 dias, ficamos, né, com ele em casa.
Inteirou os 10 dias, pronto, vamos voltar para Goiânia, né? Vamos fazer o exame novamente, porque precisa. Voltamos, né? A médica já estava esperando. No dia que ela fez a consulta, a ultrassonografia, todo o mapeamento do Alexandre, ela não cobrou nada da gente. Nada, 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 nada. Ela não cobrou um centavo da consulta, nem do exame que tinha que fazer, ela não nos cobrou nada. Eu até fiquei sem entender também, não entendi, né? Não nos cobrou nada. E a gente voltou, 10 dias depois, eu e meu esposo, né, para Goiânia. Quando a gente chegou, ela falou, pronto, agora ele já tá com 10 dias, vamos fazer novamente os exames nele, vamos fazer de novo uma ultrassonografia, como se fosse um mapeamento, né? Naquela ela não falou esse nome, mas foi um mapeamento de retina que ela fez. E nós ficamos ali, aí ela virou assim para mim e falou assim, bom, Luísa, então vamos ser abertos e vamos ser sinceros. O Alexandre realmente tem um problema. Ele deu uma hemorragia nos 2 olhos, né? Porque assim, como ela ia falar um nome científico que eu também não entendia, né? Para falar ROP5, né? Que é a retinopatia da prematuridade. Então, o Alexandre tem a hemorragia nos 2 olhos. O tratamento dele é para ontem, não é para hoje nem para amanhã, é para ontem o tratamento dele. E ela já veio com o envelope na mão. Ela falou assim, olha, tá aqui o encaminhamento. O tratamento dele, se você correr, é em São Paulo. Você vai ter todo esse tratamento lá, o que você vai pagar aqui. Você vai fazer todo esse tratamento lá de graça. Ela falou assim, então, quando ela falou assim, é para ontem, meu esposo já mudou de expressão. Eu também já fiquei assim, falei, e aí? Falei, enxerga, não enxerga? Como que é isso? É para ontem. Ele só olhou para mim e falou assim, tá, é para ontem, é em São Paulo. E aí? Eu falei, e aí? Falei, então eu vou agora. É para ontem? Falei, então eu vou agora. Falei, você vai me levar então direto pro aeroporto. Mas assim, aquela explosão, né, do momento. Ele saiu socando, né, as paredes lá do hospital, assim. Como que eu ia agora? Não tem esse negócio de ir agora, como que faz? Aí eu peguei, esfriei a cabeça, parei, chorei, né, horrores. A gente não sabia realmente o que estava acontecendo, porque ela realmente só falou que tinha o problema e que a gente podia correr atrás de uma solução. Nos deu todo o encaminhamento para o Hospital Unifesp de São Paulo. O que eu fiz? Falei, não tinha como eu ir aquela hora, como é que eu ia sozinha? Né, pegar um avião e ir, né? O que eu fiz? Esfriei a cabeça, pensei, voltei para minha cidade, conversei com a minha família, minha mãe trabalhava numa creche, né, na época. Ela falou assim, então pronto. A minha irmã, eu tenho uma tia, né, em Guarulhos, ela falou assim, eu vou arrumar alguém para ficar no meu lugar, na creche, que ela era merendeira. Falei, eu vou arrumar alguém para ficar no meu lugar e nós vamos para São Paulo. Eu falei, então pronto. Falei, então nós vamos para São Paulo. Eu tenho mais irmãs, né? Nós somos 8 irmãos, graças a Deus. Minha família assim, numerosa, muito unida, me ajuda e me ajudou muito. O que eu tive que fazer? Entregar meu filho mais velho para minha irmã, né? Que tinha os filhos dela, para tomar conta. Eu falei, né? O que eu ia fazer? Eu falei, bom, eu já tenho os primos pequenos também, então ele estava no caminho. Agora era cuidar do Alexandre, né, Lu? Nesse momento, naquele momento. O outro já estava encaminhado, já era sadio, estava tudo bem, então era correr atrás, né? Já que falaram que era para ontem, né? Falei, então vamos correr. E nisso a gente foi. O Alexandre saiu da incubadora em dezembro, né? Ele ficou 60 dias ao todo. Ele nasceu em setembro, ficou até o final de novembro. Nós fomos para São Paulo, nós conseguimos a consulta para o Alexandre. Nós fomos para São Paulo sem nem marcar nada. Pegamos o envelope, pegamos o primeiro avião que saiu, não interessava o valor. Falei, gente, nossas economias foi embora tudo. Falei, vamos embora. Para não falar assim, eu não cuidei, eu não consegui. Né? A gente foi. E chegando em São Paulo, falei, e aí, agora? O que a gente faz? A gente já estava com papel na mão. Minha tia, graças a Deus, né, mora lá, então já tinha onde a gente ficar. Beleza. Aí ligamos para uma prima, a prima pegou e falou assim, não, o pai já consultou lá, então eu levo vocês, eu sei onde é. Então pronto, beleza. Vai a minha prima para quando assim, a gente chegou no hospital de manhãzinha, um outro primo levou, falou, olha, a gente não tem como fazer nada, então é ajudar a família. Então, graças a Deus, a minha família, mesmo distante, nós somos muito unidos.
Sim, né? Mesmo é distante, importantíssimo. sempre muito importante. E nisso a gente foi, no que a gente chegou lá no hospital, né, de São Paulo. E aí, vamos fazer o que agora, né? Uma fila que dobrava esquina de gente. A gente só viu o nome escrito, oftalmologia. Falei, bom, então é aqui, né? Falei, e agora? Um frio danado. Minha mãe falou assim, não, então pronto, eu vou pra fila. Minha prima pegou os papéis, assim, a cópia, né? Ela falou, eu vou pra administração. Falei, igual, aí eu vou fazer o quê, né? O Alexandre cabia dentro do pacotinho. Eu falei, e aí, eu faço o quê? Vou ficar aqui do nada, sem fazer nada? E aí eu fiquei próxima a uma árvore, porque não tinha como a gente cortar a fila, todo mundo ali estava esperando a consulta, né? Eu peguei e fiquei debaixo de uma árvore na sombra, e com aquele pensamento, falei, gente, e aí, eu vou fazer nada, vou ficar aqui parada? Minha mãe estava, sei lá onde, numa fila, né? E aí eu vi uma médica passando, né? Escrito oftalmologia no braço, falei, é essa. Falei, é essa mesmo? Tem jeito não, é essa daqui. E eu simplesmente pulei na frente e falei, doutor, ó, é o seguinte, eu não sou daqui, eu sou de Goiás, essa é a criança e tá aqui o encaminhamento. A senhora me fala para onde eu tenho que ir, porque eu não sei nem onde eu tô. Ela me olhou, ela ficou olhando assim, falou assim, é louca, né, essa mãe? O que essa mãe tá fazendo aqui no nada, né? Olhou assim para mim e falou assim, olha, tá na hora do meu lanche, você me espera aqui que eu vou lanchar. Falei, não, então tá bom, né? Meu olho seguia a mulher, né? Fiquei seguindo. Falei, eu vou até pra ver onde ela vai e a hora que ela volta, pra mim não perder ela de vista. E assim eu fiz. A hora que ela voltou, pulei na frente de novo. Falei, doutora, e aí? Falei, o que eu faço? Aí ela me olhou novamente, ela falou assim, coitada dessa mãe, né? Tá perdida aqui. Ela falou, vem comigo. E eu fui atrás dela, né? Fui atrás. Cheguei lá e falou assim, olha, espera aqui um pouquinho, que eu já resolvo a sua situação. Passei na frente de todo mundo, sentei na cadeira e fiquei esperando. Atendeu 2, 3 pacientes. Eu falei, gente, tá demorando demais, né? A hora que ela terminou, eu falei, doutora, e eu, né? E tô aqui, né? Aí ela, vem cá, por favor. Eu acho que ela já não tava mais aguentando ver minha cara, né? Aí ela me levou numa janelinha, tinha uma janelinha, não esqueço também o nome da atendente, que é Graça, o nome dela. Ela só pegou o papel e falou assim, olha, pega esse papel aqui e vê o que você faz por essa menina, porque tá perdida aqui, né? Falou desse jeito, falou, tá perdida. Aí ela olhou pra mim, pegou e falou assim, olha, tá, então qual é o nome da criança? Já foi fazendo a ficha do Alexandre e tudo. Nisso a minha prima chegou desesperada de lá, falou assim, nossa, eu consegui. Eu falei, não, espera só um pouquinho, que eu já tô resolvendo. Ela, não, eu já consegui, eu já tô resolvendo tudo aqui, né? Eu falei, calma, só um pouquinho, vamos esperar um pouquinho. Aí ela falou assim, a mulher já tá fazendo a ficha. Ela, como assim já tá fazendo a ficha? Falei, ela tá fazendo a ficha, vamos esperar, né? Aí a hora que a mulher falou assim, olha, a ficha dele tá aqui, ele tem uma consulta pra semana que vem, que eu tava lá no dia 8, né? Era no dia 13 da outra semana, porque a retinopatia só atendia, a equipe da retina só atendia na quinta-feira. Então, não tinha outro dia, era só naquele dia. E ela pegou e falou assim, olha, é na quinta-feira da semana que vem. Aí a minha prima olhou assim e falou assim, não, mas tem que adiantar. Isso aí ela falou assim, olha, levanta a mão pro céu, porque essa criança conseguiu a última vaga do ano. A última vaga do ano não tem mais vaga. Então ela conseguiu, e vocês ficam calma, tranquila, que ele já está encaminhado, conseguiu. E aí começou todo o nosso processo de ficar lá com o Alexandre, porque os exames aqui de Goiânia não resolvia para eles, né? Não era interessante para eles, eles tinham que fazer tudo lá, porque tinha alunos, né? Então, os alunos iam fazer todo aquele procedimento. E nisso eu fiquei. Então, quando o Alexandre pegou aquele papel, fez toda ultrassom, todo mapeamento de retina, ó, semana que vem você volta. Ó, daqui 15 dias você volta. Falei, gente, mas e aí? Falei, vou ficar aqui agora, não compensava eu voltar, eu nem tinha dinheiro para ficar indo e voltando daqui 15 dias ou daqui uma semana. Coisa grande, né? De avião e tudo. Né? E meu esposo com meu filho, né, em outra cidade, né, aqui na nossa cidade, e eu lá. Falei, então tá bom. Nisso nós ficamos praticamente quase um mês, nessa de toda semana vai para fazer um novo exame.
E quando inteirou um mês certinho, aí eles pegaram e falaram assim, olha, ele realmente vai precisar de fazer uma cirurgia, né? Então agora você vai ter que esperar vir fazer a cirurgia. Não tem vaga agora, porque já tem muita gente. Falei, mas e aí? Falei, vou ter que esperar. Ele falou, vai ter que esperar, porque realmente, graças a Deus, você conseguiu ser encaminhada, conseguiu a vaga, mas agora para a cirurgia você vai ter que esperar. Eu falava, mas e aí, doutor, como que é? Ele tem, esse problema é sério. Eu falei assim, olha, não posso te falar nada agora. Tem como, enquanto a gente não fazer a cirurgia. Então a gente ficou naquele impasse aí. Ele enxerga alguma coisa? Não enxerga? Como que é? Como que funciona, né? É bem complicado, né, Lu? Bem complicado. E assim, você tem que ser forte, se segurar. E aí foi aquela luta de ida e vinda. E quando saiu realmente a cirurgia do Alexandre, já estava completando 7 meses, né? Então, assim, foram 3 meses de ida e vinda para fazer exames. E aí, quando saiu realmente a cirurgia do Alexandre, eles falaram para mim, falou assim, olha, você fica numa casa de apoio aqui perto, porque não dá tempo de você, vai que você chega atrasado, então é melhor você ficar aqui, tem uma casa de apoio, então você fica aqui. E eu fui para essa casa de apoio, não podia ir mais ninguém, eu fui para a casa de apoio que dava para ir de a pé, né, pro hospital. Falei, então tá bom, eu vou para a casa de apoio. E quando eu cheguei na casa de apoio, aquela dor que eu sentia, aquilo que me martelava demais, ficava assim, e aí, né? Por que comigo? A gente acaba até culpando um pouquinho Deus, né? Questionando Deus, né? Mas, Senhor, eu que sou tão cheia de fé, sou a filha que crente, né? Como que eu faço? Como que o Senhor faz isso comigo? E aí? Né? Por que comigo? E quando eu cheguei nessa casa de apoio, que eu entrei na casa de apoio, que eu vi toda aquela realidade daquelas mães com crianças de todo jeito, com todas as complicações, vieram todas para me acolher, né? Chegaram e falaram assim, olha, como você vai ficar de um dia para o outro, você não precisa se preocupar em lavar o seu lençol. Organizaram tudo para mim. E eu fui para lá, e aí as mães vinham assim, qual é o problema do seu filho? O que seu filho tem? Todo mundo querendo saber, né? Eu falava assim, olha, eu ainda não sei realmente o que ele tem. Eles falaram que ele tem um problema na visão. Então, eu não sei direito. Eu falei, o meu já tem isso. O meu tem cardiopatia. Aí, eu já tô aqui, amiga, já vai fazer 2 anos. Eu, tipo assim, né? Falei, meu Deus, naquela hora que as mães saíram, que cada uma contou o seu problema, que eu olhei para o Alexandre e falava assim, Senhor, de que eu tô reclamando? De que eu tô reclamando? Meu filho tá aqui na minha frente, ele tá bem, a gente não sabe o que ele ainda tem, mas ele tá bem. Falei, Senhor, eu tô reclamando de quê? Naquela hora, você sabe o que é ajoelhar no chão e pedir perdão para Deus, falar assim, de que eu tô reclamando? Porque foi esse filho que eu pedi. E quando o Alexandre realmente nasceu, eu fiz um pedido, eu falei, Senhor, se é para ser meu, que venha do que vier. Não foi esse pedido que eu fiz? Foi o pedido que eu fiz. Que ele venha do jeito que ele vier. É meu, não vai tirar de mim, é meu. Eu pedi um segundo filho, então é o meu filho, então eu quero ele sim. E naquele momento eu acalmei, né? Eu me acalmei. Vieram mães e falaram assim para mim, falou, olha, você tá vindo de avião? Você tá pagando? Eu falei, tô vindo de avião. Ela falou, não. Vi lá no 10º andar, lá tem assistente social. Fala para ela que você quer o papel do TFD. Falei, pronto, o que é isso, né? TFD, tratamento fora domicílio. Ela falou assim, você não vai pagar nada para vir para cá. O seu estado, a sua cidade é obrigado a pagar. Você tem esse direito porque o seu filho está em tratamento. Falei, bom, mais uma coisa, gente, que eu não sabia naquela época, né? Quanta informação a gente não sabe, né, Lu? Quanta coisa que tem por aí, quantas coisas e a gente não... Quanta informação eu adquiri aquele dia, né? E eu falei assim, bom, então vamos lá. Levei o Alexandre pro hospital, fui a pé com ele, um frio que só Deus na causa. Meu Deus, eu nunca senti tanto frio na minha vida em São Paulo, porque Goiás é quente, né?
E aí, quando eles pegaram o Alexandre, ainda teve um pouquinho de trabalho para conseguir levar ele lá para dentro para ser internado, porque ele tinha um roncadinho no coração, como se fosse um sopro. E aí o pessoal já achou que ele tinha era uma bronquite, que senão ele não ia poder operar. Falei, foi me segurando, falei, gente, falei, eu tenho que internar o Alexandre. E os médicos vieram para perto de mim e falaram assim, Luísa, o que você está fazendo aqui ainda que você não internou o Alexandre? Falei, olha, ele fez esses exames, os exames de raiz, e o Alexandre acabou de fazer, não tem nada, e agora eu vou na sala, a gente vai de elevador, você vai ficar com a gente até na sala. Falei, então tá bom, vamos lá. E fui com o Alexandre até na porta da sala de cirurgia. Quando eu cheguei lá com o Alexandre, eles viraram, ela virou assim pra mim e falou assim, dá adeus pra mamãe. Falei, não, meu filho, dá só tchau, porque a mamãe agorinha te pega, não dá adeus não. Só tchau tá bom. Aí ela ficou olhando, falei, será que é costume, né, dos paulistas falar dá adeus? Né? Eu falei, não dá tchau não, não dá adeus não, dá só tchau. E aí ele foi levado. Gente, é angustiante, são 5 horas de cirurgia. Então ali eu fui ficando com a Lê, né? E aí eu perguntei para eles, eu falei assim, olha, eu falei, e aí? Eu falei, como que é? Terminou a cirurgia, né? E vocês disseram que correu tudo bem. O que correu tudo bem? O que está acontecendo? O que realmente foi preciso dessa cirurgia? Eles falaram, aí eles foram sinceros comigo. A doutora foi muito sincera comigo, doutora Moriá. Ela virou para mim e falou assim, Luísa, olha, é o seguinte, o seu filho teve um descolamento total de retina, ele teve ROP5, que é o grau mais agressivo da retinopatia. Nós fizemos essa cirurgia no Alexandre para ter um pouco de luz. Se o seu filho enxerga vultos, nós não sabemos. Mas é a única coisa que a gente sabe que ele tem, vai ser a luz. Falei, e agora? Falei, e aí? Então, assim, eu caí em prantos. Eu não sabia se eu amamentava o Alexandre ou se eu chorava naquele momento. Falava assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí eles falaram pra mim, olha, o tratamento é aqui, você vai ficar com ele, a gente vai ficar cuidando dele. E a gente vai dando tempos maiores, né, para o espaçamento, né, do tratamento. E aí meu esposo chegou, eu falei, olha, então não tem muita coisa a se fazer. O Alexandre, eles falaram que o Ale vai ter luz, não sabe se vai ter vulto, então o Ale praticamente não enxerga. Ali, para nós, foi, né, de perder o chão. Falei, e agora, gente? Falei, vou fazer o quê, né? Mas eu tive uma boa tranquilidade, assim, não é boa de entender o processo, mas eu tinha que ser forte para cuidar do Alexandre, para entender o processo e saber o que eu ia fazer a partir daquele momento. Falava assim, e agora? O que eu vou fazer? E eu fui, tipo, não é maquinando, mas a gente vai encaixando, vai colocando as coisas no lugar. Fiquei lá em São Paulo até eles me darem prazo de 20 dias. Falaram assim, agora você tem 20 dias para retornar. Então, quando eles falaram, você tem 20 dias para voltar, eu voltei para casa. Foi aonde a gente foi contar para todo mundo, foi explicar para todo mundo, né? O pessoal não estava entendendo muita coisa, os meus pais, os pais do meu esposo. Mas era um processo que a gente ia ter que falar assim, uai, não enxerga, vamos cuidar então da parte que está bem. Uhum. Né? Falei,
meu filho tá vivo, né? Ele tá aqui comigo. É onde aconteceu todo Sim. esse processo. E aí, como A a gente minha precisa família sempre é se uma apegar família nisso, né, Lu, assim, trazer a gratidão para qualquer situação, né, sempre. justamente. E como Não assim é a minha fácil, eu família sei é que uma não é família fácil, mas é o de que a gente precisa fazer, né? é uma família de pedagogos, as minhas irmãs são pedagogas, então eu passei por todo esse processo. A minha família é assim, né? Falei, bom, então, o que que eu vou fazer? Falei, então, agora eu vou ter que aprender, que eu já sabia que cego usava o braille, né? Falei, então, Sim, agora eu vou ter que procurar saber o que que eu vou fazer para ajudar, o que que a gente vai fazer para ajudar o Alexandre. E aí, quando eu fui para lá dentro do hospital mesmo, o pessoal falou assim, e aí, você quer ser encaminhada para o Laramara, para o Dorina Noil, onde você quer ser encaminhada? Eu falei, gente, eu não moro aqui, eu não sou daqui, eu não tem como eu ser encaminhada para o Laramara ou para o Dorina Noil, porque eu não moro aqui. Eu preciso que vocês me orientem um lugar no meu estado, em Brasília ou Goiânia, algum lugar mais próximo, porque é ali que eu vivo, é ali que eu moro. Falei, como é que eu vou mudar toda a minha realidade agora e vir para São Paulo? Não tinha como eu fazer isso, né, naquele momento. E aí foram 3 anos, assim, quando eu saí de lá, né, que aquele todo o processo, aí o pessoal lá me encaminhou, falou assim, olha, então a gente vai te dar telefones de lugares que a gente sabe que tem no seu estado. E então aqui na capital tinha o CAP, né, que é o CAP Sebrap. Aqui tem o CEDV, que é em Brasília, que foi o primeiro lugar que eu procurei foi em Brasília, né? Esse lugar, eu falo assim, eu preciso entender o processo, porque eu não posso esperar ele inteirar a idade, né, sim. para começar a fazer alguma coisa, porque eu tenho que fazer alguma coisa antes. E, ao mesmo tempo, ir conduzindo e colocando as coisas no lugar com toda a família. O meu filho ficava assim, e aí? Como assim meu irmão não enxerga, né? Ele ficou sem entender. Ele ficou naquela, tipo assim, não sei nem o que está acontecendo. A gente teve que explicar todo o processo, já desde pequeno. Então, fazer tudo com toda a família para explicar esse processo. É fácil? Não, não é fácil. Sua dor vai passar ali naquele momento? Não, não vai passar, mas você precisa ser forte para dar continuidade do processo, né? E foi isso que a gente fez. Procurei o CEDV em Brasília, lá eu tive muita orientação, quase me mudei para Brasília, né? Mas aí eles me falaram lá, não, em Goiânia também tem, então você tem que procurar saber. E era dia do Alexandre voltar no retorno com a oftalmologista, né? E o Alexandre estava completando já os 9 meses. Ela queria saber como que era o processo da cirurgia, como que foi. Ela ficava me acompanhando em cada passo. Novamente, quando eu cheguei aqui em Goiânia, ela já estava com outro encaminhamento na mão. Ela, olha, eu descobri que aqui em Goiânia tem uma escola que é um centro de apoio, tá aqui o encaminhamento, você tem que ir lá nesse lugar e fazer uma triagem. Ela já tinha tudo pronto. Eu falei assim, gente, como assim? Ela era Deus mesmo que tinha colocado ela na minha vida, porque eu chegava lá, ela já estava com tudo pronto, né? Falava assim, então você tem que ir para lá. E foi onde eu descobri aqui em Goiânia o CAP Sebrae, que hoje para mim é uma segunda família, né? Então o Alê tá no CAP Sebrae desde 1 aninho de idade, desde da triagem até o Alexandre entrar, ele tá no Sebrae desde 1 aninho de idade. E aí foi onde começou todo o meu entendimento da intervenção precoce. Conheci várias mães, são minhas amigas hoje. E o que que eu pensei naquele momento? Falei, bom, então o Alê não enxerga, o processo de alfabetização dele é outra coisa. A intervenção para o Alê ganhar autonomia, para o Alê ganhar fortalecimento, eu ficava sugando as professoras. Eu entrava para dentro das salas, eu ficava observando tudo. E eu falava assim, eu vou ficar aqui eu vinha da minha cidade, eu tinha que ficar o dia inteiro aqui, né, para depois ir embora. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu não tinha para onde correr aqui. A van que me trazia me pegava no mesmo lugar, então eu não podia sair de dentro da escola. Falei, então já sei o que eu vou fazer. Os horários que o Alexandre dormia, né, que dentro das salas das professoras, a gente arrumava um cantinho, porque o lugar era muito pequeno na época. Então, quando ele dormia, eu me sentava com as professoras.
ó, tem alguma coisa para me fazer? Eu posso ajudar em alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para mim? E aí começou. Ah, Luísa, me ajuda então a construir esse alfabeto Braille. Ah, me ajuda aqui, vamos costurar essa calça que a gente chama calça da vovó, porque a criança tem que deitar em cima dela, para ele ficar de bruço e levantar o pescoço. A gente põe guiso na mãozinha. E aí eu fui ajudando eles a construir material de intervenção, né? Pulseirinha com guiso para a criança escutar o movimento. Eu vou te interromper aí, só para a gente poder refletir um pouco sobre isso. E trazer, assim, que o quanto isso é importante, né? Porque, assim, ó, a gente recebe a notícia, a gente se assusta, o chão se abre, né? A gente perde realmente a noção de tudo. Você vê uma coisa que você falou aí, que eu chego a anotei aqui, né? Chorar, amamentar. Esse é um momento realmente que a gente fica na angústia ali. É diferente de Luciana. A Luciana recebeu o diagnóstico da barriga. Eu tive um momento de me preparar para tudo isso, né? Você já estava com a lei em suas mãos, né? Todo esse processo que você contou aí. E assim, amamentar ou chorar? Você optou chorar, claro que a gente tem que chorar mesmo, né? Faz parte do processo, mas não deixar de amamentar, né? Não deixar de amamentar e muito além disso, de buscar o que é que eu posso fazer para melhorar a vida do meu filho. O que é que eu posso fazer para dar uma melhor qualidade de vida para meu filho. E isso é essencial no processo de desenvolvimento dos nossos filhos, né? Isso é crucial. Então, assim, é legal a gente poder trazer isso. A gente precisa sim, a gente precisa chorar. A gente pode sim se desesperar. A gente pode sim questionar a Deus. Muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente já passou por isso, ou talvez estão passando por isso. E eu gosto sempre de colocar isso, que é importante sim esse momento de desespero. É importante sim esse momento do luto, que é um luto sim. A gente não esperava isso, gente. E o luto é justamente isso. É a perda daquilo que a gente não esperava, né? Na verdade, a gente não imaginava que a gente ia ter um diagnóstico, que a gente ia ter uma vivência. Então, a gente tem luto pelo que a gente está hoje, né? O que foi. A gente está nesse processo do luto. E é interessante a gente poder falar com isso. E tudo isso vai passar. Vai depender de quê? Do nosso olhar. Eu não posso mudar o que está acontecendo, mas eu posso mudar daqui para frente, né? Eu tenho que aprender. Eu estou aqui o dia todo dentro dessa escola. Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a vida do meu filho, né? Então, assim, isso é amor, isso é o olhar de que, assim, eu não posso fazer mais nada. Tudo que eu pude fazer foi feito. Tudo que a medicina fez, podia fazer, foi feito, né? Então, assim, e agora? O que é que eu posso fazer? Aí vem aquela pergunta, né, Lu? Eu vou continuar chorando? Também, né, Lu? Hã? Ou eu vou seguir em frente? Eu vou continuar chorando ou eu vou sorrir daqui pra frente, mesmo ao meio de lágrimas, né? Porque, assim, e quantas coisas a gente escuta das pessoas, né? Tipo, nossa, se você tivesse feito isso, teria feito, né? Não tinha acontecido isso. Ou se você tivesse pago, não, né? Isso, né, Lu? Quem tá de fora ama assim. Ah, se fosse comigo, eu faria assim. Se fosse comigo, eu faria assado. Tá de fora é muito fácil, né? É. E aí, nesse processo dessa escola, né, assim, eu fui aprendendo, né, cada dia mais. Eu falei assim, gente, bom, então, se isso aqui é o mundo do meu filho, então é aqui que eu quero ficar. E é aqui que eu quero aprender o que eu precisar. Porque, assim, do jeito que eu falei, o meu mais velho já está encaminhado, né? Ele normal, dito normal, né? Não tinha nenhum problema. E aí eu falei assim, então, eu tenho que sugar o que eu puder aqui, eu tenho que viver isso aqui é minha vida agora, não tem para onde eu correr, né? E foi isso que aconteceu. Tinha, assim, com o tempo foi passando, e aí eu fui adquirindo mais aprendizados, os professores, assim, já ficavam assim, Lu, vem pra cá, vem fazer isso. Luísa, vem, ajuda a gente a fazer isso aqui. Então, assim, o Ale tá dormindo, vem pra cá, ajuda a gente a montar esse material. E nisso eu ia aprendendo cada dia mais. Olha, se você fizer desse jeito, o seu filho vai ter uma postura melhor, né? Então, assim, a gente vai ganhando mais conhecimento. E nisso foi. Então, quando o Ale fez 5 anos,
que o Ale foi entrar... Não, quando o Ale fez 3, falei, agora é a hora de mudar, né? Deu certo do meu esposo mudar, assim, ser transferido, né, para a capital, porque eu não podia, eu ficava na estrada, ficava indo e voltando. Aí o meu mais velho ia um dia antes para a casa da minha irmã, eu ia pegar ele no outro dia, depois da aula. Então, quando eu terminei o processo de São Paulo, que foi 3 anos, eu falei assim, olha, não tem mais jeito, aqui para nós já resolveu. O Ale realmente não enxerga, ele não tem luz, ele não tem nada. Não precisa você fazer estimulação visual com ele. Parte agora para intervenção precoce, corpo, mente, vambora. Esquece a visão. Vambora trabalhar as outras partes que ele mais precisa. Que eu cheguei em casa... A minha sobrinha chegou com o meu mais velho da escola, ele só falou oi, foi brincar, né? A hora que ela foi embora, ele correu e pegou a mochila. Aí ele falou assim, espera que eu também vou. Aí eu olhei assim, eu falei, ei, tá errado, né? Falei, uai, filho, você não vai comigo? Aí ele parou, olhou assim pra mim, ele, você chegou. Tipo assim, eu falei, Antônio Carlos, falei, ou a gente muda, ou eu perco o meu mais velho. Falei, como que eu vou? Falei... Ou a gente muda para Goiânia, ou eu vou perder meu filho, eu vou perder ele para minha irmã. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu ganho um, vou ganhar um e perder o outro. E foi isso que aconteceu. O meu esposo foi transferido, né? Graças a Deus, conseguiu essa chance de ser transferido e nós nos mudamos para Goiânia. Quando eu me mudei, a ficha dele, do meu mais velho, também só caiu depois de 3 anos. Porque até então a minha mãe cuida dele e eu vou brincar. Eu não preciso ter muita coisa, né? Muito o que fazer. E quando eu cheguei na escola do Alexandre, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu me mudar vai ser levar ele na escola do Alexandre, porque ele acha que eu tô vindo aqui para brincar, só pode, né? Porque toda vez tinha que levar um gibi, alguma coisa, porque ele gostava muito de ler. E aí, quando eu cheguei aqui na escola do Alexandre, que eu levei ele, quem era o diferente na escola? Ele era o diferente, porque lá todo mundo era igual. Os meninos todos eram cegos. E aí a psicóloga nossa, que hoje é nossa diretora, a Leda, falou assim, Antônio, vem aqui, fica aqui no meio. E ele foi, né, pro meio ali. Ele virou estátua, gente, ele ficou paralisado. As crianças... Aí o Alexandre já começou, eu não quero que pegue no meu irmão, porque ele já sabia que o processo de vem aqui para você conhecer alguém era o tocar. Aí ele começou, eu não quero que pegue no meu irmão. Eu não quero que pegue no Júnior, não é pra pegar nele, eu não quero que pegue nele. Aí ele ficou assim, o que o Alexandre tá falando, né? E quando o coleguinha dele chegou e passou a mão no cabelo dele, falou assim, nossa, você tem o cabelo lisinho, você é tão lindo. Ele ficou assim, tipo, aí ele já se soltou. Aí ele já foi brincar com as outras crianças. Aí o professor de educação física falou assim, pega ali um saco, coloca um em cima e vem puxar comigo. Já colocou ele para jogar bola, então assim... A partir daquele dia, ele foi tendo aquele entrosamento, entendendo o que era o mundo do irmão dele. A partir daquele momento é que caiu a ficha. Eu falei assim, então, bom, então pronto, caiu a ficha, agora já vai ficar mais tranquilo, né? Então, assim, todo mundo passou por um processo de transformação, né? Mudar de cidade, se readaptar, e aí o processo foi acontecendo. Então, quando o Ale fez 5 anos... Né? O Ale já sabia todo o código Braille, brincando com celinha de EVA, com tampinha de refrigerante e bolinha de gude. E o Ale gostava muito de barulho, a bolinha de gude fazia um som bom para ele, a gente não entendia o porquê, mas a gente já sabia que ele gostava. Né? Então, assim, ele aprendeu muito rápido todo o código Braille, eu falei, então agora vai ser mais fácil, né? E eu incentivando as mães, olha... Vamos incentivar, porque as crianças vão precisar, o seu filho tem que aprender no tempo. Assim, algumas, né, até queria, outros ficavam assim, eu não tenho tempo para isso. Ele vai aprender, ele é muito inteligente, meu filho, ele vai... A gente, mãe, precisa se dedicar muito, né? Muito, muito, não é fácil. Aí, às vezes, chegava, assim, algumas mães já de primeira viagem, descia lá da sala da psicóloga, aí já chegava, assim, na recepção e falava assim... Quem é a Luísa aqui? Eu falo assim, ué, como assim, né? Quem é a Luísa? Não, é porque a psicóloga pediu pra gente conversar com você. Eu falei, pô, eu vou cobrar cachê agora.
Não, ela pediu pra gente conversar com você, porque você... Eu falei, ah, tá. Falei, o pessoal tava sofrendo naquele momento tudo aquilo que eu passei. Era novo para eles. Aí uma chegou a me perguntar, falou assim, você conformou com essa situação? Falei, não, conformar a gente nunca vai conformar. A gente nunca vai conformar, mas eu preciso me confortar e preciso correr atrás do prejuízo. Então, vamos esquecer a parte da culpa e vamos esquecer a parte de se culpar todo o tempo, né? Falei, então, não, eu não me conformo, mas eu não vou ficar me remoendo agora e viver esse luto pro resto da vida. Eu preciso agir. E era isso que eu passava para as mães. Depois eu falava assim, a Luísa é a mãe referência aqui da escola. Todo mundo chega aqui perguntando por ela. Tinha mãe que perguntava, você trabalha aqui? Eu não, gente, eu não trabalho, eu sou mãe também. Mas assim, todos os professores me conheciam, todas as mães me conheciam, porque chegava uma mãe ali, do nada, perdida, de outro estado, você ia deixar ela sem, né, um cuidado? Eu falava assim, e aí, como que você tá? Você é de onde? Fazia todo aquele aconchego com a mãe, recepcionava. Esse acolhimento é super importante, né, Lu? Em todos os aspectos. Justamente, eu recebi isso. Então, eu me sentia na obrigação, realmente, eu vou falar para você, eu me sentia na obrigação de passar para as outras mães tudo aquilo que eu recebi desde o hospital, quando o Alexandre nasceu, e de todas as pessoas que apareceram na minha vida e que me ajudaram e nunca me cobraram nada. Então, foi onde eu fiz isso, o momento de acolher. E aí, eu falei assim, bom, então eu vou esperar o Alexandre ser alfabetizado, para depois eu ver o que eu vou fazer. Aí, quando o Ale fez 7 anos, eu entrei para a faculdade, fiz pedagogia, e aí comecei o meu processo, falava assim, eu ensino, eu sei ensinar, porque eu sabia ensinar para ele. Então, assim, ele já estava lendo bem, com 8 anos, 9 anos de idade, ele já lia um livro frente e verso, né? Lógico que a família tem uma total importância na alfabetização da criança, no processo da criança, né? Então, eu fui vendo a evolução dele, né? Tinha algumas coisas que não se encaixavam, a gente via as manias, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, foi quando veio o diagnóstico do Ale, primeiro de Asper, que foi com 7 anos. Depois, com 12, não fechou o laudo autista. E com 14, a avaliação dele falou assim, não tem como, ela fecha sim, ele tem autismo. Então, assim, aí foram se encaixando todas as peças. Então, assim, agora eu entendo por que ele fazia desse jeito. Por exemplo, se ele tivesse uma atividade para fazer e não terminasse ali naquele momento, ele surtava, chorava horrores. Ali descia Alexandre chorando e a professora junto. Falava, gente, o que está acontecendo, né? Ninguém entendia por quê, né? Era dele. Aí veio a percepção da música muito pequenininho. O Alexandre, muito pequeno, já deu aquela apresentação pra gente que ele gostava muito de música. Ele era muito bom de ouvido. Veio a matemática, assim que ele começou a aprender, né? Que foi a parte da exatas, né? Da exatas também. Então, a gente conseguiu esse processo do Alexandre. A gente foi vendo os focos que ele tinha e tudo foi se encaixando, né? E aí foi onde eu comecei a dar aulas para crianças com deficiência visual na minha casa. Eu recebia na minha casa. Você já tinha uma experiência forte, né? Uma experiência de vida mesmo, né? Na prática. E eu quis isso. Eu falei assim, eu quero fazer isso. E eu falava assim, eu ensino seu filho. Você quer que eu ensine? Eu ensino seu filho. Ah, mas eu quero então que você ensine igual você ensinou o seu filho. Aí eu falei, aí eu já vou ter que pôr uma varinha do lado. Falei, se for para mim ensinar igual o meu, eu falei, vou ter que pôr uma varinha do lado, porque criança teima, né? Luísa, mentira, você nunca fez isso com o seu filho. Falei, gente, correção é importante. Não é porque ele não enxerga que ele vai ser um coitadinho. Falei, não vai passar por isso, porque ele tinha um entendimento do que era certo e era errado. Se fazia errado, vamos corrigir, né? Vai apanhar mesmo, vai levar palmada na bunda. E levou sim, levou palmada porque fez arte. Esse olhar é importante, né? Porque assim, a gente não tem que superproteger nossos filhos
porque ele tem algum tipo de deficiência, seja lá qual for, né? Porque tem síndrome de Down, porque é deficiente visual, nada disso. A gente tem que ter esse olhar mesmo de tem que jogar duro. Eu digo que tem que jogar duro, a gente tem que pôr limite, né? E a gente tem que, por exemplo, hoje, no processo que eu vivo, por exemplo, de ensinar outras crianças, aí já me veio, por exemplo, assim, aquela vontade de ajudar mais pessoas. Assim, eu não posso ficar calada e ficar quieta. Foi quando veio tudo aconteceu na pandemia, né? Eu já dava aula, né, para as outras crianças, dava aulas em escolas também, assim, normal, né? Professora de escola regular, mas sempre particular. Mas eu atendia nos outros dias, que eram os intervalos do Alexandre da escola especial, eu atendia na minha casa essas outras crianças e comecei a atender a domicílio, né? Outras crianças que não tinham como vir, levavam o Alexandre comigo. Falava assim, Alexandre, se eu não souber essa letra, você me fala, tá? Porque mamãe não decorou tudo, não. E ele fazia, assim, você é meu alfabeto. E ele sempre quis mais. Então, assim, ele aprendeu, hoje ele sabe muito mais do que eu, porque ele, com o autismo dele, a gente foi vendo que, por exemplo, ele não tinha o limite de falar assim, acabou aqui, pronto, não. Mas e se eu fizer desse jeito? Falei, eu não sei se você fizer desse jeito, o que vai ser ele? Mãe, mas se eu pegar o ponto e fazer desse jeito? Eu, Alexandre, falei, não sei o que é isso em braille. Ele, então pesquisa. Pergunta para sua professora. Ele tinha resposta, falou assim, pergunta para Jandira, a sua professora. Aí eu ligava para ela e falava assim, Jandira, olha, o Alexandre descobriu. Que ponto é esse? Aí ela, Luiz, onde é que o Alexandre descobriu esse ponto? Falei, eu não sei, ele descobriu aqui, ele tá fazendo um monte de ponto aqui. Ela, fala para ele que isso é o I circunflexo, não é uma língua portuguesa, é uma língua italiana. Aí ele já começou, né, a se engrandecer. Bom, já estou aprendendo outra língua, né? Então, se eu escrever desse jeito... Aí ele começou a modificar os pontos do braille, descobrindo sozinho. E esse ponto aqui dá o quê? E se eu usar desse jeito, dá o quê? Eu falei, meu Deus, Aí eu comecei a baixar a grafia braille, falei, não tem outro jeito não. Vou ter que estudar mesmo, porque eu não dou conta de acompanhar o movimento que ele tinha. E aí foi sendo desse jeito, ele foi aprendendo, né? E aí, com a pandemia, eu descobri o projeto Enxergando o Futuro, né? Que eu falei assim, bom, conheci o projeto e eu falei assim, será que realmente dá certo dar aula de braille para pessoas cegas online? Foi onde eu comecei a dar aula de braille online. Entrei no projeto, eu falei assim, realmente aconteceu. A quantidade de pessoas com deficiência visual que tinha não era brincadeira. Falei, gente, e agora? Falei, da onde saiu tanta gente assim, né? E a gente criou, assim, foi criado o grupo, tem a idealizadora, né, que é a Dani Reis, que também é cega, né, ficou cega há pouco tempo. E foi onde a gente... Tá congelando a imagem, Lu? Tá dando para ouvir bem? Não. Para mim, eu tô ouvindo bem. Né? Então, assim, foi onde aconteceu todo esse processo. E hoje eu faço parte desse projeto. Nós já temos mais de 210 alunos adultos e alguns adolescentes deficientes visuais que aprendem online, né? Eu faço chamada de vídeo com eles. E agora também surgiu essa parceria com a Stricto de workshop e cursos de braille, que dei uma turma também. Eu fiz um curso com uma turma, gente, coisa mais linda. 10 professores praticamente do Maranhão. Sim. 10 professores fizeram comigo um intensivo completo de braille. Sabe, assim, eles tinham os alunos, mas não tinham o conhecimento e me chamaram para fazer. Falei, vamos fazer, vocês querem estudar, vamos estudar. Estou aqui para isso, eu estou aqui para servir vocês mesmo. E foi onde aconteceu todo esse processo de ensinar também. Falei assim, bom, minha vida é essa mesmo, né? Eu estou aqui para ensinar e para mostrar. A gente não pode ser também ignorante de excluir a sociedade e falar assim, a sociedade é preconceituosa a partir do momento que ela entende. Sim. A partir do momento que ela entende. Né? Tem que existir justamente. Sim. A partir do momento que a sociedade... Eu não posso culpar a sociedade em querer que ela realmente abrace a causa e trate... Você entendeu? Se eu não explico para ela o processo. Se eu não explico para ela
o entendimento. Então, eu acho que funciona assim. Eu não posso também sair falando, ah, você é preconceituoso. Não, se a pessoa não entende, né? Então, assim, eu preciso fazer isso e eu tô aqui para isso. É para isso que serve a minha rede. Então, assim, eu tô aqui para servir, para ajudar. Da mesma forma que eu ajudo meu filho, eu ajudo outras mães, eu ajudo outras crianças com esse mesmo processo. Se eu tirar uma dúvida contigo, Lu, Pode. por exemplo, uma pessoa, bora dizer assim, ficou cego, né? Aconteceu algum, não importa o que foi, ficou cego. Precisa aprender o braille, né? O que é mais difícil? Ela aprender a ler ou ela escrever? Ela sendo cega? É a Qual é a leitura. dificuldade mais? A leitura é mais difícil, porque ela não teve aquele processo de tato, ela não teve aquele processo de apuração do tato. Isso tudo acontece, né, na intervenção precoce, é o pré-braille. A criança precisa pegar em todo tipo de textura, ela precisa fazer vários movimentos de pinça para aguçar mais ainda a pontinha do dedo. E o visual não tem esse processo. A pessoa que enxerga, eu não gosto de falar o vidente, eu gosto de falar o enxergante. A pessoa que enxerga tem processos que ela passa na vida que para ela nem percebeu que aquilo ali aconteceu. Por quê? Porque o visual nos permite isso. Nós somos tão visuais que muitas coisas para nós passam despercebido, que para o deficiente visual não. Então, ele precisa ser muito estimulado. E aí, a pessoa que fica cega depois, mais tarde, vem o processo do luto, a aceitação, primeiramente. Tem todo um acompanhamento com o psicólogo, porque ele precisa querer. Ele tem que querer. Ele tem. A criança pequenininha não. A mãe precisa passar esse processo do luto, né? Porque até passar esse processo do luto vai ser... Eu falo assim, que, por exemplo, que se eu sou mãe, meu filho depende de mim, então ele vai fazer o que eu quero. Então, ele vai aprender, ele vai passar por todo o processo, mas eu preciso levar ele. Agora, eu chegar e falar assim, deixar o meu filho querer e falar assim, não quero isso. Não, ele vai crescer como? Ele vai crescer falando que não quer, ele nunca vai terminar nada. Então, assim, eu falo assim, Alexandre, você tem que fazer isso, porque para você vai ser o melhor. Então, nunca deixar ele desistir daquilo que ele começou. Melhor para nossos filhos, né? Sempre. E nunca deixar eles desistir do que eles começaram. Quando eles falam assim, não, eu não gostei, aí sim. Mas a gente precisa estimular. E a pessoa adulta, depois que já perde, ele precisa querer. Sim, né? é a família precisa também incentivar e ele precisa querer. Então, agora, a escrita é mais fácil do que a leitura. Entendi. Agora sim, se eu quiser começar a estudar o Braille, quiser aprender o Braille, né? Então, assim, o que é mais difícil para mim? Eu que enxergo, né? Aí já é a escrita. Aí já é a escrita. Sim. A leitura é mais fácil. A leitura é mais fácil por quê? Porque eu não preciso do meu tato para sentir as letras. Eu estou vendo as letras, eu estou vendo a combinação dos pontos, então ali eu já vou formulando na minha cabeça aquele código. Então, quando eu já vejo, eu já sei que letra é. Aí agora eu vou escrever. Eu vou ter a ajuda do meu visual, né? Justamente. Cega, então agora eu vou passar para a parte... Isso, vou passar para a parte da escrita. Aí já vem uma coordenação motora, os meus dedos têm que saber a combinação dos pontos, o meu cérebro indicar para ele que cada ponto, né? Por exemplo, na reglete é na mão, né? Manual, a reglete. Eu podia ter trago uma aqui para mostrar para vocês, mas não está aqui na minha mesa, porque a minha mesa não cabe mais nada, está cheia de coisa. E a máquina Braille também, que é um processo mais rápido, né? Tem a máquina Braille, que é um processo mais rápido para a criança que já está na escola. Ela precisa passar pelo processo de aprender primeiro o alfabeto com as celas grandes, né? Que eu fiz para o Alê com tampinha de refrigerante e bolinha de gude, né? Então ele aprendeu todo o alfabeto, depois foi formando palavras, depois, né, palavrinhas pequenas, depois palavras grandes. Até a gente ir diminuindo para chegar no Braille.
Então, a pessoa cega adulta também da mesma forma, ela tem que aprender o processo, entender a combinação dos pontos para depois chegar no braille pequenininho, né? No braille pequeno. Hoje a gente tem muitos recursos, né, Lu, por exemplo, para ajudar, mas tudo para a pessoa com deficiência é caro. Tudo é caro. Você está falando aí, eu estou refletindo uma coisa aqui, que é assim, tudo tem um propósito na nossa vida, e é importante a gente sempre falar disso, né? Por que que Luísa se dedicou a estudar, a entender todo esse mundo do Braille, né, das pessoas com deficiência visual? Porque teve um propósito, o Alexandre veio com esse propósito, né? Então, assim, Luísa descobriu sua missão através do Alexandre. Isso é lindo a gente reconhecer e saber que isso é fato, não tem por onde correr. Aí eu faço a reflexão para mim, assim, sabe, Lu? Eu hoje, eu abraço verdadeiramente a inclusão. Tenho muita coisa para aprender. Você vê que até essa descrição que parece ser besteira, que a gente sabe que não é, né? Eu esqueço. Mas eu faço a reflexão assim. Se de repente eu tivesse uma filha, né? Se minha filha, ao invés de ser uma pessoa com síndrome de Down, fosse deficiente visual, né? Tivesse deficiência visual, ou o deficiente vindo sempre na boca, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Será que eu iria esquecer? Será que eu iria esquecer de me descrever, né, Lu? Olha como é. E é legal a gente falar e tá tudo bem, gente, a gente fazer as coisas. Não existe o que é certo e o que é errado, né? O que eu sempre gosto de colocar é que existe, assim, o que a gente está acostumado, o que realmente toca na gente, o que realmente é nosso propósito ali, nossa missão, a gente vai mais a fundo. Mas é interessante a gente olhar, ter esse olhar, né? E cada vez mais eu digo que esse projeto tem me dado essa oportunidade. E assim, gratidão, Jana. Tem uma amiga nossa aqui do projeto, né? Janaína, ela colocou isso aí, né? Que está emocionada com a sua história, está aqui assistindo. E assim, a Jana também é mãe de uma criança com síndrome de Down, assim como eu. E é interessante a gente poder ter esse olhar de uma mãe de uma criança com deficiência visual, que é diferente do que eu estou acostumado. E a gente precisa conhecer, né? Eu não preciso necessariamente conhecer a escrita Braille, eu não preciso necessariamente conhecer, a não ser que eu tenha interesse, né? Tudo é questão de interesse de cada um. Não é porque eu não tenho um filho, eu não preciso conhecer. Se eu quiser conhecer, eu posso conhecer sim. E eu acho importante, né, Lu, conhecer. Mas essa reflexão que você está me fazendo, essa live aqui está me fazendo, né? Refletir, né? E eu espero que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir reflitam sobre isso. Não importa a deficiência que a gente tenha dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, mas o quanto é importante a gente poder conhecer outra história, reconhecer o valor de todo mundo. Todos nós temos valores, né? Independente de ter alguma deficiência ou não. Na verdade, eu sempre gosto de dizer que todos nós temos, sim, né, nossas limitações, nossas deficiências. Só que umas são reconhecidas pela medicina, né, Lu? Outras não. Mas todos nós, né, temos alguma coisa aí. Então, assim, tá sendo muito bom toda essa sua fala, toda essa sua comunicação aí, porque tá trazendo uma reflexão tão grande para mim. Eu tenho uma amiga que ela tem deficiência visual e eu sempre gosto de falar de Dai, assim, porque eu acho que Deus estava me preparando para esse mundo da inclusão lá atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho e eu conheci a Dai, né? Então, assim, foi o meu primeiro contato com alguém, assim, com algum tipo de deficiência. E hoje a gente tem uma grande amizade, né? Mais distante, mas a gente tem, assim, para a gente poder ter essa empatia, né? De se colocar verdadeiramente no lugar do outro, né, Lu? E como as pessoas estão aqui falando, que coisa linda essa mãe, né? De se dedicar à sua vida em prol do seu filho, mas realmente o Alexandre veio para te direcionar na sua missão de vida. E eu quero aqui te agradecer em nome das pessoas, porque várias pessoas falaram aqui, e eu não quis te interromper, e agora eu já te interrompi completamente, e dizer isso, né? E assim, parabéns por esse lindo trabalho, né? Por você realmente reconhecer e entender a sua missão de vida. A gente entender a nossa missão de vida, nosso propósito, são poucas pessoas que realmente enxergam como missão de vida e realmente abraçam e faz com tanto amor como você, né?
É verdade. Parabéns, viu, Lu? E são coisas pequenas que a gente precisa entendê-lo, não são coisas grandes. Por exemplo, o simples fato de guiar a pessoa, o simples fato de falar assim, olha, não muda muito a sala de lugar, por exemplo, na escola, ele não pode ficar mudando de sala para ele não se perder. Os móveis da casa tem que estar todo no lugar, não pode ser mudado de lugar. Quando você muda com ele, mas ele vai 3 dias para reconhecer a saída da casa, né? Então, assim, é um processo que a gente já está acostumado. Eu estou acostumada porque eu tenho ele desde pequeno. Mas eu preciso passar isso para as outras pessoas. Olha, deixa que ele segura no seu braço. São informações pequenas. Não pega na mão dele, deixa que ele pega no seu braço. Deixa a guia livre para ele, que é a parede, onde a bengala bate e ele vai se locomover. Mas aí você fica assim, gente... O pessoal gosta tanto na escola, os amigos gostam tanto, que eu falo para eles que eles não deixam o Alexandre ser autônomo dentro da escola, porque ele chega no portão, pega a mochila, tu pega a bengala, tu pega na mão. Falei, pronto, o Alexandre não sabe nem onde ele estuda mais. Falei, gente, não faz isso, não é porque eu não quero, não é, mas atrapalha o desenvolvimento. A gente vê essa ação, né? Essa ação dos colegas é bonito, mesmo assim, que não seja coerente, que não é o legal fazer. Mas só em a gente eles acabam aprendendo com o tempo. Sim. Com o tempo eles acabam aprendendo e fica assim, pega no meu braço, Ale, vamos. Então, assim, eles acabam, Alexandre vai para a direita, Alexandre vai para a esquerda, Alexandre pode ir em frente. Então, assim, de tanto eu falar e eles me ver falando isso, né? Ouvir falar isso, eles acabam fazendo isso. E é isso que a gente precisa passar para a sociedade. São coisas simples. Tá? Por exemplo, olha, para o deficiente visual, tudo é no concreto. Não adianta eu ficar falando e não colocar na mão dele para ele sentir, colocar na mão dele para ele entender o processo daquilo ali. Ele precisa entender, mas no concreto. Eu vou falar, por exemplo, de uma célula, alguma coisa, que é célula, né? Da onde que saiu isso, né? Tão pequeno, mas eu preciso colocar... a célula tem um núcleo, mas eu preciso colocar na mão dele. Então, assim... A gente precisa estar preparado para receber essas pessoas na sociedade, na escola, porque ele não é o primeiro e não é o último, né, deficiente visual. Então, assim... esses colegas, né, Lu, que pode ter essa oportunidade de conviver com essas diferenças. Muito, que o ganho maior é deles, porque não é só ele que aprende, todo mundo aprende com o concreto. Todo mundo acaba aprendendo. Eu não preciso fazer isso só para o meu aluno com deficiência visual. Não, todo mundo vai ter um ganho com isso. Você entendeu? Assim, a escola, por exemplo, é inclusiva, mas não inclui. Sim. Aí eu recebo o aluno, mas se eu não faço nada por ele, mesmo não ser inclusiva. Só para constar, né? Você entendeu? Então, assim, é onde eu bato o pé muito. Eu falo assim, gente, a gente tem que brigar, mas a gente tem que ser amigo da escola. Sim. Você não tem que ofender ninguém da escola, você tem que... Tem que orientar muito, né? Porque às vezes é a falta de informação mesmo. E a gente, como mãe, a gente sabe como orientar, né? E a gente tem que ter esse jeitinho mesmo, né? Tem que ter essa parceria junto com a escola, junto com profissionais, né? Uhum. E vem aquela questão também, gente, de... Assim, eu não gosto, lógico que eu não vou sair maltratando assim, nossa, você, né, é muito guerreira, você dá conta disso. Ai, se fosse eu, não dava conta, eu vou te falar a verdade, se fosse eu, não daria conta. Nossa, que bom. Eu já escutei pessoas, olha só, eu já escutei pessoas, amigas minhas, por exemplo, grávida, chegar em mim e falar bem assim, olha, eu te admiro demais, mas eu peço a Deus todos os dias para não me dar um filho com deficiência. Porque eu não vou dar conta. Eu falei, será que eu tô escutando isso? Falei, como assim? Claro que dá conta. Falei, claro que não. Não vou dar conta. Grávida, já escutei isso de pessoas falar isso pra mim. Falei, olha, admiro você demais a sua força, mas eu rezo a Deus que meu filho não... Né? Todos nós damos conta, Lu. Eu digo assim, ó, por exemplo, na sua casa, com certeza, essa questão assim, de ter brinquedos espalhados, você sempre teve esse cuidado, né? É diferente. Olha a diferença de uma casa para outra. Aqui em casa, os brinquedos ficam espalhados, às vezes a gente tropeça, mas em uma casa que tenha uma pessoa com deficiência visual, a gente tem que ter esse olhar. Então, o cuidado é mais intenso. Como você falou aí da questão da arrumação. Aqui, meu marido adora mudar as coisas do lugar. Se ele varre a casa, ele muda a mesa do lugar. Então, assim, é um troca-troca.
na sua casa não pode ser dessa forma, né? Como você Não. falou aí da escola. Por exemplo, se você receber na sua casa uma pessoa com deficiência visual, você não vai trocar, falar assim, não, nunca mais eu vou trocar nada de lugar. Você vai acolher essa pessoa e falar, olha, à sua direita tem isso, vai fazer toda aquela, né, Foi isso que descrição para a pessoa. fez. Quando essa amiga minha, quando ela foi visitar a Luana, quando nasceu, né? Eu levei ela no quarto de Luana e fui mostrando ela, né? E ela, ai, Lu, quero ver as roupinhas. Eu abri o guarda-roupa, mostrei, e ela foi pegando em cada roupinha, assim. Luana ama ouvir essa história, viu? Então, assim, ela foi pegando em cada roupinha de Luana, em cada vestidinho, e foi falando, né? E foi me perguntando as cores. E assim ela foi conhecendo as cores de Luana, né? Ela pegou em Luana, tudinho. Então, assim, é o tato, né? É isso mesmo. E isso tudo faz toda a diferença. Assim, eu que já estou no convívio, eu preciso alertar, eu preciso informar, eu preciso falar. Eu não vou falar assim, nossa, vocês não sabem, né? Não fizeram isso por ele. Não, primeiro eu dou toda a informação. Aí depois, se não acatarem, aí nós vamos ter uma outra conversa, diferente. Né? Aí a nossa conversa já vai ser um pouco mais formal, mais diferente. Vamos para um assunto mais sério e vamos tentar resolver. E é isso que eu sempre fiz, né? Eu não fico mudando. Por exemplo, o Ale teve 2 escolas até hoje. Eu não mudei o Ale de escola porque para não prejudicar ele nesse processo também, né? Nesse processo também. Então, assim, o Ale é muito querido por todo mundo, né? Ele mesmo, assim, agora, depois que a gente teve a descoberta do diagnóstico também do autismo dele, que foi se encaixar tudo, né? O Ale hoje é músico, o Ale toca, o Ale canta, o Ale pega aula online com os professores e consegue sobressair. Mas ele tem a limitação dele, tem as partes que realmente fala assim, não tem jeito, o Ale não vai fazer isso aí porque não é dele. Né? Ele não vai conseguir fazer isso. Ele tem todo o entendimento, mas ele tem a parte dele que limita muito ele. Então, assim, a gente entende essa parte também. Sim. Né, do Ale. Me tire uma dúvida, eu vi nas suas postagens aí no seu Instagram, né? E eu convido até as pessoas que estão aqui assistindo para poder ir aí depois no perfil da Lu, para poder conhecer, né, o trabalho dela. Eu vi que você fez uma postagem sobre um álbum de fotografia para o Ale, né? Isso. Você deu um presente para ele. Conta para mim, eu fiquei curiosa. Assim. Eu não vou estar aqui do ladinho, vou falar para vocês um pouquinho. É assim, por exemplo, quando a mãe está naquele processo da intervenção precoce, nós fazemos um pequeno diário de toda a rotina da mãe com o filho. Mas a mãe fez o diário, a mãe contou, a mãe escreveu, né? E assim, a gente sempre adaptou tudo, todas as atividades, mas nunca passou pela cabeça assim, eu vou escrever numa fotografia, eu vou fazer alguma coisa desse tipo, né? Pode até ter pensado, mas nunca teve essa iniciativa. E quando a Simone apareceu, que é a Simone do Contando no Papel, né, que ela apareceu com essa ideia, ela mora em Brasília, ela tem algumas amigas que são deficientes visuais, né? E ela resolveu fazer esse processo, porque ela também está no mundo do scrap, que é um trabalho feito com papel, né? Várias artes. E ela realmente pensou em fazer isso, e deu certo. Então, quando eu vi a programação dela para aquilo, eu já pensei, não interessa nem quanto que ela vai cobrar, eu quero fazer esse curso e pronto, porque eu quero entender, assim, eu já sei o Braille, mas eu não sei o processo do scrap, como que é fazer isso? E a gente sabe que como deficiente visual, você não coloca muita coisa, porque senão ele se perde. Você tem que dar pistas do que ele precisa. E foi aí onde nasceu, né, com esse projeto da Simone, do Contando no Papel. Nós participamos desse curso, eu e minha amiga aqui, né, ela também tem um filho com deficiência visual. Nós fizemos um álbum todo tátil. Um álbum de fotografia onde ele pudesse... Ele contou a história. Por exemplo, eu não fiz uma surpresa para o Alexandre porque ele precisou participar do processo para saber se realmente ele estava entendendo o que era aquilo que eu estava fazendo. Aí eu falava para ele, eu falava assim, Ale, olha, lembra aquela viagem que a gente fez? Ele, lembra. O que mais que você lembra? Eu lembro que eu desci na tirolesa e bati no carro. Falei, meu Deus. Falei, e agora? Falei, verdade, você fez isso. Ele, então, eu falei, você quer essa fotografia?
Ele falou, quero. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Fiz a fotografia, fiz ela em maior, coloquei um barbante como se fosse a tirolesa, coloquei a imagem dele, uma cordinha envolvendo o de baixo, né, do bumbum dele, mas ela solta para ele entender que aquilo ali era o balanço onde se sentava. Ele tá na imagem, mas eu fiz o balanço solto. Falei, ó, então aqui tá, isso aqui é a tirolesa, aqui tá o balanço onde você se sentou. Ele, mas e o carro? Você não vai pôr? Eu falei, não, o carro não tá na fotografia. Então não vou fazer o carro. Falei, então conta pra mim o que é que você quer que eu coloque. Eu falei, não, coloca pra mim. Ele lembra até o dia, no dia tal, na casa da tia tal, eu balancei da tirolesa, desci na tirolesa e bati no carro. Minha perna doeu. Eu falei, você quer que eu escreva isso? Falou, é. Falei, então, assim, então eu vou escrever. Por quê? A vida não é só de momentos felizes. Sim. Essa foi uma parte que mais lembrou ele. Então eu fiz esse processo. Aí eu coloquei, por exemplo, tipo, tateava o passarinho, coloquei, aí eu escrevi embaixo tudo, né? Tirolesa, coloquei em braille balanço, coloquei o nome dele, escrevi toda aquela. Você vai mostrar isso pra gente? Vocês querem ver? Vou pegar. Vou pegar aqui, então. Deixa eu pegar. Será que é só eu que quero ver, gente? Eu tenho mais gente aqui curiosa para poder ver isso. A Lu está perguntando se vai gravar. A parte 1 ficou gravada aí, porque a internet caiu. Eu já gravei a parte 1 e vou gravar essa também. Viu, Lu? Depois você assiste. Vou pegar aqui para vocês. Só um instantinho que ele está aqui no alto. Deixa eu pegar aqui. Enquanto a Lu vai pegando algo, eu vou colocar aqui, deixar o convite aberto aqui, né? Falar que esse projeto Descoberta do Diagnóstico, gente, cada semana tem histórias diferentes, diagnósticos diferentes. E quero deixar aberto aqui o convite para quem quiser vir contar a sua história, compartilhar com a gente, né? É tão gostoso a gente poder conhecer diagnósticos diferentes, é tão gostoso a gente poder contar um pouquinho da nossa história, contribuir na vida de uma outra pessoa que de repente está recebendo um diagnóstico. Eu deixo aqui o convite. Me chama no direct, aqui na bio do meu perfil, aqui no Instagram, tem o meu contato do WhatsApp, tem o direct, fala comigo, que a gente vai agendar uma live para você vir contar a sua história. É bom demais, né, Lu, poder falar, é bom para a gente ouvir, é bom para quem está contando, né? Vou mostrar para vocês, então, a página, né, que eu fiz dele. Gente, o álbum é enorme, tá? Ó, essa é a página. Dá para ver, Ale? Tô vendo. Ó, tá o Ale no balanço. Peraí, eu vou desabilitar aqui os comentários. Tá. Para o pessoal ver melhor. Isso, ó. Tem um barbante em cima, próximo à árvore, que essa é a tirolesa. Nessa outra foto tá o balanço que a gente fez dele, né? Coloquei o balanço. E aqui embaixo tá Aventura, né? Em braille também, dá para ver o strass, né? Ó, sim. Adventure, que ele gosta muito do inglês, então a gente colocou, né, o inglês. E aqui do lado, toda a história em tinta e em braille. Nós fizemos num papel de acetato, porque o acetato é transparente, então dá para ver o pontinho do braille. E a pessoa que enxerga dá para fazer a leitura da história dele. Então, assim, foi um processo muito gostoso fazer esse álbum, sabe? Assim, foi muito bom. Deixa eu te dizer, isso, então... eu vou te confessar uma coisa aqui. Quando eu vi essa mensagem, essa postagem sua no Instagram, né? Eu nunca fiz um álbum para meu filho. Luana tem álbum, né? O álbum com várias fotos. Luan, de 6 anos, eu nunca fiz um álbum. A gente se acomoda com essa questão do digital, né? Isso. E quando eu vi essa preparação, toda essa emoção ali fazendo o álbum, mas você não mostrou, eu não vi no Instagram. Eu falei, não, gente, eu tenho que ver esse álbum, porque isso vai me incentivar. E eu te digo assim, ó, meu filho me cobra que ele não tem um álbum, né? Olha só para você ver, são pequenos detalhes tão pequenininhos. Nessa foto, dá para ver uns tracinhos? Sim. Isso foi um banho de chuva do Alexandre com a prima. Ela levou ele para tomar banho de chuva. Então, eu coloquei os tracinhos bordados, né?
para dizer que era a chuva, ó, e essa aqui foi ele andando, fiz todo o contorno, ele a primeira vez ele andando de patins. Então, assim, colocamos tudo, gente, isso aqui tudo é braille, ó, tudo é escrito e o bordado em volta dele, andando de patins. Então, assim, são momentos que eu não quero que ele esqueça. São momentos que vai passar e que ele fala assim, eu tenho também um álbum de fotografia. A pessoa chegar aqui, ele fala assim, você quer ver o meu álbum? Como que foi feito? Assim, eu vou te mostrar o que aconteceu nesse dia. Então, assim, foi um processo muito gostoso de fazer, sabe? E eu quero fazer mais, porque assim, cabe mais páginas nesse álbum. E eu quero realmente fazer. Olha, isso. Eu tô selecionando umas fotos para Luan, né? Tenho que falar baixo, que ele pode estar assistindo aí. Eu tô selecionando, porque é aniversário dele agora em dezembro, e eu disse que eu vou dar de presente a ele um álbum que ele nunca teve. E eu digo assim, Lu, que vendo esse trabalho seu, né? Que é tão simples para mim, eu vou selecionar umas fotos, vou imprimir e tá tudo bem, né? Luan vai receber o álbum dele. E eu estou procrastinando nesse álbum já há muito tempo. Imagine esse trabalho seu, né? E é aquela coisa assim da gente refletir um pouquinho. Quanta coisa a gente precisa refletir na nossa vida. Por que eu estou procrastinando? Aí eu vejo o seu trabalho, o quanto tempo de dedicação você fez para colocar em uma única foto. O que para mim é muito simples. Basta eu colocar em um pendrive ali, mandar imprimir, o álbum está pronto, né, Lu? É verdade. Assim, e eu acho que tudo isso acontece e vem para servir de lição para a gente, vem de aprendizado para nós. Coisas tão simples e tão pequenas que a gente vai deixando passar para trás. Que a gente vai deixando aquilo ali, igual você falar, vai procrastinando, vai deixando. E a gente precisa fazer isso. Então, assim, todas as pessoas aprendizado que a gente tem e a gente leva para a vida toda. Então não dá para a gente ficar esperando, né? E deixando, vamos fazer acontecer. O agora é agora, vamos fazer acontecer agora, porque não dá mais para esperar. Não dá para ficar falando assim, uma hora vai chegar que ele vai entender e ele vai se virar sozinho. Não, não tem só ele, tem outras pessoas também que eu preciso fazer isso por elas. Então, assim, é um processo muito bom da gente fazer isso. E conhecer outras histórias enriquece mais ainda a gente vai tendo mais empatia por outras pessoas, né? Faz parte, né, da gente. Então, assim, eu vim para isso, né? Eu tô aqui, Luísa, professora e mãe do Alexandre, tô aqui para isso, né? Para ajudar, para levar, para mostrar. Para levar nãos também, porque eu não vou falar que a nossa vida é só flores, né? Lógico que não. A gente leva muitos nãos, a gente passa por várias situações. E a nossa luta tá aí no dia a dia, não é? Por exemplo, eu não consegui tudo para ele. Tem muita coisa ainda para conseguir. Mas eu tô fazendo o possível, né? Para deixar ele o mais independente possível. E nessas horas, gente, a gente tem que contar muito com a família. Eu sei que existem mães solos, né? A gente sabe que existe. E aí é onde eu fico assim, eu não posso, falei assim, ficar muito... Não é que eu não posso ficar muito tempo, mas eu queria todo mundo para mim. Eu queria trazer todo mundo para perto. Eu quero... Às vezes eu esqueço um pouquinho de mim, porque eu sei que o outro tá precisando mais de mim. Eu já deixei de fazer coisas para mim, ou pela minha família, porque eu tive que ajudar uma outra pessoa. Porque eu sabia que para ela precisava mais de mim do que a minha própria família. Então, hoje eu tenho muitas amigas, eu ganhei amigas demais dentro da escola do Alexandre. Eu tenho 7 que são assim fundamentais na minha vida, que nós começamos o processo juntas na alfabetização, conhecemos nós 7. Os meninos ficaram numa turminha, né, um bom tempo, e uma foi ajudando a outra, e até hoje nós somos as 7, né? Uma se perdeu um pouquinho de nós, mas nós ainda somos o nosso grupinho de 7. O nosso grupinho de 7 hoje virou... Oi? A Vanessa Bueno está aqui dizendo que a Luísa ilumina a vida de muita gente. Deus abençoe sempre.
É isso mesmo, Vanessa. Eu estou encantada aqui. A Vanessa tem pouco tempo que eu já conhecia, mas tem pouco tempo que eu tô comigo com a Vanessa, e a Vanessa é uma pessoa de uma importância muito grande para mim também. Mãe do meu aluno, a gente está no processo, e assim, mas independente disso, a gente veio ter um apego maior agora, depois de pouco tempo. Então, assim, são pessoas que entram na nossa vida que eu quero ajudar para que ela não passe por todo aquele tormento que eu passei, aquela dificuldade. Eu quero ajudar para que eles não passem, porque assim, eu já sei o caminho. Eu estou tentando buscar, mas eu ajudo as outras mães também. Eu até brinco com elas, olha, eu ajudo vocês o processo, agora eu não vou lá para vocês, não. Vocês vão... Eu vou Tem que falando... fazer a sua parte, né, Lu? Tem aí, Luísa tá aí para ajudar a gente, mas cada um tem que fazer a sua parte. Luísa fez o álbum dela, cabe Luciana agora vir fazer o álbum dela, né? E eu vou fazer. E é igual o pessoal fala assim, assim, a gente escuta tanta coisa, né? Tanto não, fala assim, não, isso é lei, você não tem direito a isso. Falei, gente, falei, como assim? Falei, a lei tá aí, é pra isso, a gente tá aqui pra... Falei, o Brasil tem o jeitinho brasileiro, tem as brechas. Falei, então é essa brecha que eu quero. Ah, tem as brechas? Então é nessa brecha que eu vou entrar. Falei, é nessa brecha que eu quero mesmo. Sabe, assim, de pessoas chegar pra mim e falar assim, não, você não vai conseguir isso porque o seu filho não tem direito. Eu falei, como assim? A pessoa, ela tem o direito de ir e vir, ela tem o direito de ser alfabetizada, de ser ensinada. Né? A criança, eu falo no processo de escola, né? Mais uma coisa escolar. Se ele tem esse direito e ele não aprendeu, eu até brinco, assim, não é que eu fui má falando desse jeito, mas uma reunião geral que eu tive com todos da escola do meu filho, que viraram para mim e falaram para mim que ele não tinha o direito, falei, bom, então, no Estatuto da Criança fala assim, eu sabia pé de cor, o Estatuto da Criança e da pessoa com deficiência, para eu não chegar leiga de tudo e requerer uma coisa que eu não sabia. E falar assim, não tem jeito. Então eu falei, vai ter um jeito. Viraram para mim e falaram que não, que o Alexandre não tinha direito, porque ele andava, ele ouvia e ele falava. Falei, beleza. Falei, meu filho nasceu sabendo o braille, então. Porque uma professora na sala de aula com 24 alunos vai dar conta do meu também? Falei, então agora eu quero que vocês façam um favor para mim. Eu quero que vocês me dê o nome certo, da pessoa certa, da inclusão. Eu quero o nome certo da pessoa, para eu não ser... Depois a pessoa falar assim, ela fez errado. Não, vocês me dão o nome certo da pessoa, porque se chegar no final do ano, o meu filho não aprendeu a ler e escrever, não aprendeu igual os colegas dele, eu vou processar essa pessoa. Então eu quero o nome certo para eu não processar a pessoa errada. Eu quero o órgão certo, eu quero que vocês me falem o órgão certo, que não deu esse direito para o meu filho, de ter uma pessoa para acompanhar ele, de ter uma pessoa para ajudar ele, porque mas tem a escola contraturno. Eu falei, e ele brinca que hora? Que hora que meu filho brinca? Porque tem 2 escolas? Então ele vai para estudar, ele não vai para brincar na outra escola, não. Ele está em 2 escolas estudando. Falei, que hora que ele vai brincar? Falei, então eu quero que vocês me dêem o nome do órgão certo e o nome da pessoa certa, que chegar no final do ano eu vou processar. Não foi 4 dias, eu tive o apoio do Alexandre. Consegui o apoio dele e esse apoio foi importante, essa parceria mesmo, né? E orientação. E é como você... Eu anotei aqui a frase que eu aprendi com você. Eu brigo pela causa, mas sou amigo da causa, né? Eu brigo com a escola, mas sou amiga da escola. Isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho que fazer isso, porque se eu brigar com todo mundo, depois vão olhar para mim de que forma? Aí você fica assim, gente, mas se eu fizer desse jeito, vão olhar para o meu filho com outros olhos. E aí? Não, a gente não vai olhar com outros olhos. Se você fizer da maneira certa, se você brigar certo. Eu acho que eu não vou chegar, né, com desaforo com todo mundo. A gente tem que saber o jeito de ligar. Chorar, já chorei horrores na porta de escola, já chorei horrores dentro de secretaria de educação, já chorei horrores em vários lugares, né? Mas chega uma hora que você não aguenta, você tem que chorar para descarregar um pouco. Não é porque assim, eu não consegui, não. A gente precisa realmente desabafar, chorar para se erguer, levantar e falar assim, pronto, já chorei, chega, agora vamos de novo, né? Sim. Vamos lutar de novo. E até isso hoje mesmo. Choro. Então... Faz parte, né?
O não Kenzo é? está aqui falando, ó, tem que correr atrás dos direitos mesmo. Se não for atrás dos direitos, não consegue nada. Se a lei garante, a gente tem que cobrar isso da lei. Isso mesmo, a Isso. gente precisa ter esse conhecimento, né, Lu? Das leis, dos Aham. nossos direitos, o que é que nossos filhos têm direito. É super importante isso. E a gente Muito. fica triste quando a gente vê que tem pais e responsáveis que passam pela mesma situação que a gente e não vai dar essa continuidade para os filhos. Por exemplo, eu conheço hoje, né, pessoas com deficiência visual que fizeram a vida sozinho, né? Eu gosto muito de falar de um amigo meu que hoje ele é professor de educação física, ele está se formando agora, mãe de uma das minhas amigas também, né? Daquela que o nosso grupinho de 7 virou um grupão de mães, né? Que hoje faz parte da escola, esse grupão, né? De mães. E eu lembro que o Ale era pequeno e ele com 12 anos, eu ficava assim, e eu conheci eles desde pequeno, né? Uma família muito humilde, uma mãe de vários filhos, tal, com deficiência. E eu ficava assim, gente, se eu ver que ele consegue, o Ale também consegue. Aí eu falava pra ele, falava assim, o que que você faz? O que que você faz da sua vida? Aí ele, eu chego em casa, eu vou ler um livro. Eu falei, não. Eu falei, a partir de agora você não vai fazer isso. Aí eu ia para um mercado, eu levava ele junto comigo. Falei, no 3, se o sinal fechou, a gente corre, tá? Vamos correr. Ele, então tá bom, vamos correr. Beleza, correu. E eu percebi, eu fui vendo nele, eu fui acreditando e dando crédito. Falei, olha, é o seguinte, aqui na escola tem um professor de educação física, professor de atletismo, que dá aula de atletismo. Então, você vai fazer o seguinte, você vai subir lá em cima agora e vai dar o seu nome e vai se inscrever. Se você tentar e falar assim, Lu, não gostei, não é isso que eu quero, eu vou entender. Mas depois que você tentar, e você vai falar pra mim. E eu quero ouvir de você falar assim, não quero isso pra mim. E ele virou assim pra mim e falou assim, tá bom, eu vou. Falei, então vai. E ele foi. E assim, se inscreveu, começou a participar do atletismo. E aí, assim, a gente ficou um tempo sem se ver. Eu achei que ele tinha mudado de horário, né? E eu falava assim, e aí, cadê, né? Meu amigo sumiu, cadê meu amigo? Era um adolescente. E aí, depois de 6 meses, eu encontrei ele de novo. Eu cheguei lá na escola, ele já estava com uma postura totalmente diferente. Uma calça de tectel, tênis. Eu falei, tá diferente, né? Falei, tá errado isso aí. Falei, e aí? Aí dei tipo um soco no braço dele. Falei assim, e aí? Como assim? Que você tá todo bonitão? Ele, nossa, eu queria mesmo te encontrar. Eu tô participando do atletismo, fui para outra cidade, ganhei medalha. Hoje ele tem 23 anos, ele é para-atleta, ele é estagiário do CPB do Brasil e faz faculdade de educação física. Então, assim, Meu né, Deus! eu vi alguma coisa acontecer, o que eu queria, assim, se você consegue, o meu também vai conseguir. Eu falava para ele, falei assim, olha, quando você correr, eu não vou estar lá, mas põe na sua cabeça que vai ter uma voz assim, ó, Everton, é eu gritando, tá? Então você corre e vai embora. Aí a mãe dele até brincava assim, você quer ver meu filho longe de mim? Falei, tô louca pra ver ele ganhar asa, ganhar o mundo. Pois Né? é, e por que não, né? Às vezes a gente E acha ele, que o filho tem que e ficar ele perto. conseguiu. E graças a Deus ele conseguiu. Super amigo meu hoje, assim, muito feliz com ele. Nossa, eu guardo ele no meu coração muito, porque ele tá tentando conquistar o espaço dele, né? E ele quis fazer isso. Então, assim, a gente precisa dar crédito para as pessoas com deficiência. Elas Pois não é. têm tudo E o quanto é na mão. importante, né, Lu, ter um professor, ter um profissional que contribua a isso, né? E a gente, como Isso, mãe, como pai, como familiar, a gente entender que a gente tem alguma missão aí nisso, né? Então, assim, é tão justamente. lindo a gente poder ter essa percepção e a gente prestar atenção nessas coisas, porque nada É, na nossa vida é à toa. Nada, né? nada. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, essa sensibilidade de prestar atenção, entender as coisas que acontecem na nossa vida, seja elas quais forem, né? Então, assim, nossos filhos com algum tipo de deficiência não é à toa, né, Lu? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar, vamos prestar atenção, vamos buscar realmente nossa missão de vida, nosso propósito, entender. E é algo, assim, que é grandioso. E a sua história, realmente, assim, é fantástica. Mostra pra gente, Lu, justamente essa questão, assim, para que é que eu vim aqui
nesse planeta, né? Nesse mundo, eu preciso Meu contribuir. sentido de vida. Se existe um sentido da vida, esse é o meu sentido da vida. Eu entendi. Hoje eu entendi que todas as pessoas têm um propósito de vida e falam assim, qual é o verdadeiro sentido da vida? Eu sei qual é o meu sentido da vida. Hoje eu sei, E né? cada um tem Assim, que buscar o seu, né? Porque cada um tem um. Não é porque Luísa está fazendo isso, é professora, eu, Luciana, preciso ser professora também. Não é isso. Mas isso cada não. um vai sentir o chamado. É só aquela questão de prestar atenção, né? Se É acolher, só. prestar atenção nos sinais da vida. E todo mundo. É possível, sim, buscar essa missão, esse propósito. E Cada a um. gente tem que buscar ajuda também. A gente não é forte sozinho. A gente precisa buscar ajuda, precisa buscar apoio em outras pessoas. A gente não se fortaleceu sozinho. Eu tenho várias amigas que eu busco, que eu converso, que eu choro, que eu faço terapia, porque a gente precisa buscar também e entender o processo de outras pessoas. Para a gente entender o mundo, a gente precisa entender o processo do outro. Eu tenho amigas que são mães múltiplas. Eu falo que são mães múltiplas que têm filho cego e têm filho surdo. Então, assim, né? Eu falo assim, e aí, você é uma mãe multifuncional, você tem que saber os dois. Como eles adquiriram depois, não sei se eu vou dar conta. Aí eu até brincava, falava assim, não tem esse negócio de não dar conta. Tem que querer fazer, não tem esse negócio. A gente tá aqui é para isso. A gente não tem escolha, não. A gente não tem escolha. A gente tem que. Se eu quero o bem do meu filho, eu não vou esperar por outra pessoa, não. Eu tenho que buscar isso aí, né, para ele. E hoje eu busco não só para o meu, como eu busco também para as outras. Dar um incentivo, ajudo, sou voluntária, né? Faço o meu trabalho com o maior carinho, né? Não sou aquela pessoa, nossa, eu ganho horror. Jamais. A pessoa quer vir aqui. Fala um pouquinho mais aí do seu trabalho, assim, né? Por exemplo, você teve uma turma agora sábado, você fez algum encontro sábado que passou, né? Quando é que vai ser a próxima turma? As pessoas que quiserem realmente conhecer mais a fundo, né? Conhecer o seu trabalho, como é que funciona? E fala um pouquinho aí. Isso, então, esse novo chegou, né? Que você mesmo falou que com essa pandemia o novo chegou. Eu recebi um convite, né, da empresa Stricto, não conhecia, gente, eles, não conhecia mesmo. Eu já conhecia a Bianca, que trabalhava com eles, né, mas eu mesmo não conhecia. E eles me procuraram e me fizeram um convite. Falei, gente do céu, falei, e agora? Falei, o que eu faço, né? Falei, recebi um convite, falei, será que eu tô preparada para isso, né? Me deram toda a orientação. E, assim, apareceu a oportunidade do workshop, para a gente fazer esse workshop inclusivo, que foi o início do pré-braille, né? Para a gente entender o processo, eu falar como que funciona. Aí nós fizemos esse workshop que deu super certo. Foi uma turma que nós ganhamos um conhecimento muito grande, uma troca de experiência muito grande, porque tinha professor de química querendo aprender como adaptar um trabalho em braille, tinha uma professora de surdos, né, de Libras, que tem o contato com surdo cego, então queria aprender o processo do braille. Falei, gente, quem está aprendendo sou eu, né? Quem está ganhando. Então, nós tivemos esse workshop e eu creio que não vai demorar muito para acontecer de ter o curso do intensivo do braille, né? Para a gente ensinar do processo do braille, então não vai demorar muito, né? Então, assim, fiz a parceria com essa empresa e a gente vai dar continuidade nesse trabalho. Que delícia, Lu. O Kenzo tá aqui, ainda colocou, ó, foi muito bom o trabalho da Luísa, maravilhoso. Deu para aprender muita coisa. Que delícia. Foi muito bom, foi muito bom. Estou muito feliz, assim, conhecer mais essa história, né? Como eu já falei aqui, e não me canso de falar, esse projeto realmente tem um propósito intenso na minha vida e na vida de todos que aqui participam, né? Realmente é algo bem divino. Como a Jana colocou aqui, né? A gente precisa realmente prestar atenção no sentido do universo, nos sinais que o universo vai colocando para a gente, que Deus realmente vai colocando em nossa vida. Isso é muito forte, assim. E esse projeto tem um propósito muito forte na minha vida, assim, né? E conhecer a sua história realmente me engrandece, realmente me mostra que
é maravilhoso a gente poder ter a oportunidade de conhecer uma outra história. Parabéns pela sua história, né? Por todo o seu processo. E quero estar cada vez mais próximo, né? Muito maravilhoso o seu trabalho. Gosto demais, assim, quando eu posso, assisto as lives que já tem, às vezes não dá tempo de eu assistir no dia, mas gosto de ver que são histórias realmente maravilhosas que engrandecem a gente, uma diferente da outra, e a gente vai aprendendo, né? Verdade. Um com o outro. E a gente vê, Lu, que são histórias diferentes, mas quando a gente olha o contexto geral, é tudo a mesma coisa, né? A gente precisa de aceitação, ó, tudo é o meu processo. O luto acontece em qualquer história, né? A aceitação é importante em qualquer história, né? E assim, o quanto é essa questão de o aprendizado em todos os diagnósticos, em todas as histórias, é fundamental. Então, assim, as histórias são diferentes, pessoas são diferentes, mas o contexto geral da história, gente, vai ser sempre isso. A busca do seu propósito, a busca da missão, a gente prestar atenção nos sinais do universo, nos sinais divinos. É tudo a mesma coisa, né? Assim, é basicamente isso aí. E assim, como a gente vai lidar com toda a situação vai depender da preparação de cada pessoa. E tá tudo bem se a gente demora mais ou não, né, Lu? Tá tudo bem com isso. Assim. Tem processo mais lento. Verdade. E assim, mais uma vez, eu deixo aqui aberto o convite, né? Para quem quiser vir contar sua história, gente, me chama no direct, tá? Gratidão imensa, Lu, por conhecer você. A gente, depois da live, a gente acaba ficando ainda mais íntima, né? Então, assim, para a gente poder estar conhecendo o trabalho uma da outra, isso é maravilhoso, assim. Quero deixar toda a minha gratidão. Nossa live já está em 1h40, gente. Olha que maravilha. E se depender aqui, a gente conversa mais, porque você vê que tem assunto, né? Isso não mesmo. Não para. Tem muita coisa boa. Algo muito forte, assim, foi muito emocionante para mim. Em alguns momentos, muito forte, porque, assim, essa questão do álbum mesmo é algo que tem mexido muito comigo. E você veio, assim, para poder contribuir muito na minha vida, né? E para cada um é de um jeito, né, Lu? E é muito interessante. Verdade. Gratidão imensa. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui para a gente encerrar a nossa live, né? Com toda a tristeza do mundo, porque já vai acabar, mas precisa encerrar. Mas dizer assim que gratidão. A Vanessa está colocando aqui, parabéns para essa live, foi muito enriquecedora. E, ai meu Deus, cadê? E emocionante, amei. Foi mesmo, viu? Foi muito emocionante. A Prajana colocou, vou ganhar na Loto para fazer confraternização desse projeto e trazer todos que já participaram. É isso mesmo, Jana já pensou? A gente trazer todo mundo aqui para Salvador e a gente fazer um grande evento. Que delícia, gente. Que maravilha. Realmente é algo maravilhoso. Deixa uma mensagem para a gente, Lu, para a gente encerrar essa live e deixar uma mensagem final aí para as pessoas. Olha, eu que agradeço, Lu, pelo convite. Como você disse, né? Foi um tempo de espera essa nossa live acontecer, né? Eu falava assim, meu Deus, será que vai acontecer mesmo a nossa live? Então, assim, gratidão. Todas as pessoas que fazem parte desse processo, gratidão por todas as pessoas que fazem parte, né, do projeto, as pessoas que acabam entrando de uma forma ou outra na nossa vida, sejam por amor ou seja pela dor, né, a gente acaba conhecendo todo mundo num processo maravilhoso, uns por amor que abraça a causa sem ter ninguém na família, e outras que a gente acaba acolhendo e vem pela dor, porque a gente sabe de todo esse processo, né, então assim... A gente acolhe todo mundo. E o que eu gostaria de dizer? Não tenham medo. Não tenham medo. O processo é esse, o luto vem, o choro vem, o conforto vem. Conformar não, não conforma. Mas a gente conforma e se engrandece, a gente fica forte. Então, não deixem de lutar pelos seus ideais, não deixem de lutar por aquilo que você almeja, porque esse é o nosso propósito. O nosso propósito é esse. Eu sei do meu propósito, que o meu propósito é servir e é ajudar. Eu preciso muito ser ajudada também, mas o meu propósito é esse, né? Eu estou aqui para servir e ser servida, assim, ser ajudada, porque eu preciso de todo mundo. E cada um que eu escuto, cada pessoa que eu escuto, eu acolho com muito carinho, porque vai servir para mim.
né? Eu termino isso aqui, eu vou me desabar em choro, gente. Eu vou, Ai, que né? delícia, foi lindo demais, gente. Que Terminou maravilha. o meu workshop, terminou o workshop sábado. Quando terminou, que eu percebi a dimensão, eu caí em pranto. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Que processo foi esse? Então, assim, nunca desistam de nenhum dos seus sonhos E o ou de próximo, lutar e pela o próximo causa de ninguém. quero poder contribuir, fazer divulgação aqui no meu perfil, tá? Contribuir mais, né? Porque cada vez mais que a gente vai conhecendo, a gente quer poder ajudar mais, né? A gente precisa gritar ao mundo, muita gente precisa conhecer esse projeto, né? Esse workshop. Então, já vou abrir aqui, já vou deixar um convite. Dia 3, 11 de dezembro, tá? Vou olhar aqui direitinho a data. Nós vamos ter uma live social, que é do projeto Enxergando o Futuro, né? Cantor Daniel vai estar com a gente, que ele é o padrinho desse projeto. A gente vai ter vários brindes, então assim, vai ser uma live solidária, porque o projeto precisa crescer, o projeto precisa ganhar uma dimensão maior, porque nós já temos alunos cegos da África, de Portugal e da Itália, nós já temos 3 alunos de lá, então assim, está ganhando uma proporção muito grande e a gente precisa realmente que esse projeto cresça mais ainda, ganhe o mundo. Então assim, vou postar depois, vocês compartilhem comigo Passa o card dessa pra gente live divulgar, sim. Claro que a gente precisa divulgar, né? Porque, igual você falou, as histórias são diferentes, mas a causa é a mesma. Sim. A causa é a mesma. Então, vamos dar as mãos, independente da deficiência, independente do problema que a pessoa tem, vamos dar as mãos e vamos seguir firmes. Essa é a mensagem que eu deixo para hoje. Beijo no coração de cada um de vocês. Ó, a Jana daqui dizendo que está aplaudindo de pé. E o nosso evento, né, Jana, vai ser na Arena Fonte Nova aqui. É um estádio que em Salvador tem o maior estádio. E a gente vai fazer esse encontro lá. Maravilha, Lu. Beijo grande em seu coração, gente. Quem quiser fazer parte aqui do projeto Descoberta Diagnóstico, me chama no direct ou no zap aí pra gente conversar. Tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Vou deixar salva aí, viu? Depois todo mundo colocando um comentáriozinho aí pra Lu, seguindo a Lu Braille aí, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.